Olá, queridos alunos. Aqui é a Prof. Ana Carolina e venho para a nossa aula de recuperação semestral da frente de Biologia 2. Antes de tudo, da gente começar o nosso conteúdo, revisar o que já foi falado em sala de aula, é importante dizer que esse momento não é para a gente desanimar. Precisamos ter foco, estudar, fazer as atividades propostas lá no SAS, estudar de acordo com a nossa unidade didática e vai dar tudo certo. A Prof. está aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição. E como que vai ser a nossa aula de hoje? A gente vai falar dos principais tópicos e fazer alguns exercícios, inclusive exercícios que estão lá no SAS, a nossa lista, como de costume. E esses exercícios são importantes para a gente entender como que esse conteúdo cai nas provas e pode cair na sua prova de recuperação, a maneira que esse conteúdo é cobrado. Tudo bem? Então vamos juntos, firmes, sem desanimar e vai dar tudo certo. Primeiro, a gente vai, assim como a gente começou estudando as propriedades da água, eu vou aos poucos começando por aquilo que é mais simples e a gente vai indo para o mais complexo. Então, eu tenho 3 propriedades importantes que você precisa saber. Primeiro, a água é um solvente universal, então ela dissolve substâncias e é um meio ideal para as reações químicas acontecerem, inclusive no nosso corpo. Além disso, ela tem um alto calor específico, o que isso permite uma capacidade de ceder e absorver grande quantidade de calor. Por isso que, por exemplo, a nossa temperatura tende a se manter estável. Ela também é uma substância polar, quer dizer que ela vai ter um polo negativo e um polo positivo, e isso, inclusive, é uma propriedade importante para ela ser um solvente. Dito isso, é na água que vão acontecer várias reações. No meio aquoso acontecem essas reações químicas. E a gente já sabe que existem 2 processos importantes: a síntese por desidratação e a hidrólise. Ó, síntese por desidratação. Eu vou sintetizar uma ligação e neste processo eu vou perder uma molécula de água. Aquela substância vai ficar desidratada, ela perdeu água. Olha aqui, ó, nesse sentido. Não sei se vocês veem no mouse, mas a gente tem ali os monossacarídeos sendo unidos e a gente consegue observar que há uma ligação entre eles e, nesse processo, a liberação de água. Agora, o processo contrário, no outro sentido, é a hidrólise. Ó. Hidro, água, lise, quebra. Pela palavra, a gente já entende. Vai ser uma quebra dessa ligação ao adicionar água. Beleza? Vamos ver como que isso cai. A água é uma substância polar. Olha, eu já está te dando informações importantes. Sempre que você for ler uma questão, saiba que ali no comando vai ter informações importantes para você entender. Então, ó, é uma substância polar conhecida como solvente universal. Devido à sua capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias, essa característica a torna essencial para a manutenção da vida, pois permite o transporte de solutos e a ocorrência de reações químicas fundamentais nos organismos vivos. Considerando essas informações, a assinale a alternativa que apresenta uma consequência diretamente relacionada à polaridade da água e sua função como solvente universal. Ele te deu um texto, te deu um comando, e a gente vai ver a alternativa que mais se adequa a esse comando. Vamos lá. A. Capacidade de armazenar energia. Sob a forma de ligações químicas de alta energia, a gente viu que normalmente o que o nosso corpo usa para obter energia, produzir ATP, primeiro é o carboidrato. Então, não tem nada a ver com a água. Além disso, pode usar também proteínas, lipídios, mas principalmente carboidratos. Então, não. B. Formação de estruturas celulares com função estrutural e impermeabilizante, como as membranas lipídicas. O lipídio é polar, ele impermeabiliza, ou seja, ele impede ali a passagem da água, então não tem nada a ver também. E vamos para C. Possibilidade de dissolver sais, permitindo seu transporte no sangue e na seiva das plantas. Uau! Ele tá. Se você ler o comando, olha aí, ó, importância de ler o comando da minha questão, o texto motivacional ali da minha questão, enfim. Se você leu esse texto, você já sabe que a resposta é a C. Às vezes a resposta já está ali na sua questão. Então, sempre atenção, alunos. Então, possibilidade de sobressais é isso mesmo que permite o transporte no sangue, no nosso caso, dos seres humanos e animais, e na seiva das plantas. Achamos o nosso gabarito. Beleza? Continuando. Além das propriedades da água, a gente tem que entender os sais minerais. Olha, lá na UD não tem todos os sais. Eu coloquei só alguns que são aqueles mais importantes que a Prof vai falar agora. Como, por exemplo, o cálcio, que a gente já sabe que eu posso obtê-lo pelo leite, seus derivados, vegetais ali mais verdes, carne, e ele vai constituir o meu tecido ósseo. E por isso, além disso, ele vai ter funções, aquelas 4 funções que a Prof repetiu várias vezes, como, por exemplo, contração muscular, coagulação sanguínea e
funcionamento dos nossos nervos. Beleza? Agora o ferro. Muito importante, o ferro está na hemoglobina. E o que é a hemoglobina? É uma proteína que vai transportar oxigênio no nosso corpo. Poxa, é muito importante o transporte de oxigênio. Então, se eu não tenho ferro, não tem esse transporte. Logo, a deficiência do ferro vai ocasionar anemia. Então, na anemia, uma das situações que a gente observa é uma deficiência ali no ferro, ocasionando a dificuldade de transportar o oxigênio. Tudo bem? A mioglobina, que está bem ali também, é uma proteína também que transporta oxigênio, mas não no sangue e sim nos músculos. Outros sais, o iodo, ele vai produzir os hormônios T3 e T4 lá na tireoide, então ele vai ser importante para o nosso metabolismo. Se eu tenho muito desses hormônios sendo produzidos, eu vou ter o hipertireoidismo, lembra que a gente falou? Então, por exemplo, a pessoa fica mais acelerada, o coração bate rápido, ela emagrece muito, o metabolismo dela está muito alto. E o contrário, quando eu tenho uma quantidade menor desses hormônios, que é o caso do hipotireoidismo, aí o metabolismo está mais lento, a pessoa tem uma facilidade em ganhar peso. Então, o iodo é importante. E normalmente a gente adquire ele pelo sal de cozinha, porque o sal de cozinha que a gente utiliza é iodado, ou frutos do mar. Né? Até quando tem ausência desse sal mineral no nosso corpo, a gente tem um bócio, que é um inchaço dessa glândula, e aí fica um caroço ali no pescoço. O sódio ele vai estar ligado no impulso nervoso, a gente até comentou ele recentemente quando a gente estava falando da bomba de sódio e potássio, lembra lá, o transporte ativo, ele vai falar mais na frente. E aí ele vai também regular a quantidade de água dentro da nossa célula, lá nos rins, isso vai, esse sódio vai ser filtrado e vai influenciar na nossa pressão arterial e inclusive na quantidade de água. O fósforo, falamos muitas vezes lá no ATP, na adenosina trifosfato, não é mesmo? Vai estar ali presente no fosfolipídio, né? Porque o fósforo forma o grupo fosfato, então a gente viu lá no fosfolipídio da minha membrana, e no DNA e RNA, nos nucleotídeos, a gente consegue ver que ele está aqui presente. Já o cloro, ele vai estar presente no ácido fluorídrico no suco gástrico, né? No meu estômago, para fazer a digestão. Além de que, junto com o sódio, que a gente falou um tempo atrás, que a gente acabou de falar, na verdade, ele vai atuar no equilíbrio hídrico, equilíbrio de água no nosso corpo. Dentre as vitaminas, a gente tem vitamina C, A e D, que estava na nossa UD. Vitamina C, o ácido ascórbico, uma vitamina hidrossolúvel, ela dá para ser dissolvida em água. E a gente vai obter, por exemplo, por frutas cítricas, mais importante no nosso sistema imune, na nossa pele, na cicatrização, e se essa vitamina faltar, causa o escorbuto, lembra lá no caso dos marinheiros, que eles ficavam com a gengiva sangrando? Já a vitamina A, chamada de retinol, ó. Retinol lembra o quê? Retina. Então tá ligado ao olho, à visão. Se eu tenho uma deficiência dessa vitamina, eu vou causar, a pessoa vai ter cegueira noturna, não vai conseguir enxergar muito bem de noite, ou vai ficar com o olho seco, que é o caso da xerooftalmia. E como que eu consigo obter a vitamina A? Pelos beta-carotenos, pelos carotenoides, que está aqui na minha cenoura. Lembra? A gente comentou, coelho não usa óculos, né? Porque coelho come muita cenoura, é uma forma da gente lembrar. Então, cenoura vai te ajudar, porque ela tem beta-caroteno, e isso é utilizado para produzir vitamina A no seu corpo. A vitamina D tem que pegar sol para ela ser produzida. E aí a gente tem, além tem outras formas também, mas a principal forma é o sol, chamada de calciferol. Ó, esse nome já vai estar ligado ao fato de que ela vai ajudar na absorção de cálcio. E aí, se você tem uma deficiência, por exemplo, na infância, pode levar ao raquitismo. Muitas vezes as pernas das pessoas com raquitismo ficam um pouco inclinadas ali, e na vida adulta pode ocasionar osteoporose. Vamos fazer uma questão, ó. A gente vai analisar e vai julgar as alternativas corretas. 1. A vitamina A, derivada dos beta-carotenos presentes em vegetais alaranjados, é lipossolúvel. Realmente, ela é lipossolúvel. As únicas vitaminas que são hidrossolúveis é a C e as vitaminas do complexo B. O restante todo é lipossolúvel, ou seja, dá para dissolver em lipídios. E sua deficiência pode causar xeroftalmia, condição que compromete a lubrificação ocular, né? O olho fica seco, e pode evoluir para a cegueira noturna.
certinho. Continuando. Vitamina C, o ácido ascórbico, é hidrossolúvel, atua como antioxidante, a gente já tinha falado disso durante as nossas aulas, e é essencial na síntese de colágeno, né? Então, realmente, faz bem para a nossa pele ali, tendo sua deficiência associada ao escorbuto. Falou escorbuto, vitamina C, certinho. Vitamina D, também chamada de calciferol, é importante para o metabolismo de cálcio e fósforo, ajudando na prevenção da osteoporose. Perfeito, todas as alternativas estão corretas. Professor, é fácil assim? É só saber quais são as vitaminas mesmo? É isso. Claro, eu sei que é muito nome, biologia tem muito nome, mas a gente não pode desistir. Vamos juntos, estudando, leia o livro, acompanhe o D, faça as atividades que vai dar certo. Vamos seguir. Outra questão. Nos supermercados encontramos diversos alimentos enriquecidos com vitaminas e sais minerais. Esses alimentos têm como objetivo a suplementação de nutrientes necessários ao metabolismo e ao desenvolvimento do indivíduo. Beleza. Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir. E a gente vai assinalar as alternativas corretas. Vamos lá. Vitamina A está envolvida na produção de hormônios e associada à exposição solar. Qual é a vitamina que está ligada à exposição solar? Vitamina D. Então não tem nada a ver. 2. A falta de vitamina C pode levar aos sintomas de fraqueza e sangramento na gengiva. Sangramento na gengiva é escorbuto, né? A vitaminose, o que é isso? A vitaminose. A negação, vitaminose, então é a falta dessa vitamina, da vitamina C, é denominada escorbuto, pode levar ao escorbuto. Essa aí está certa. A 2 está certa. 3. O cálcio tem importância para a contração muscular e coagulação do sangue. Isso a gente falou. E 4, o ferro, olha, está relacionando vitamina agora com sal, né? A gente tem um sal e uma vitamina na mesma questão. O ferro faz parte da molécula de hemoglobina, prevenindo a ocorrência de anemia. É isso. Então, é 2, 3 e 4. Então, vai ser qual? Letra E. Ok. A gente tem também agora os carboidratos. Eu vou ter que são açúcares, ou glicídios, né? Que vão ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles vão ser utilizados, como a gente já falou, para manutenção de energia. Eu tenho os monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, como a desoxirribose, que está lá no meu DNA, a ribose, que está no meu RNA, e a glicose, frutose e galactose. Mas, prof, o que é mais importante? Eu entender como esses monossacarídeos vão se unir para formar um disacarídeo. Por exemplo, a união da glicose com a frutose forma a sacarose. A união da glicose com outra molécula de glicose forma a maltose. E a união da glicose e da galactose forma a lactose. Então eu tenho que saber, glicose mais frutose, sacarose. Glicose mais glicose, maltose. E glicose mais galactose, ó, já tem uma lactose aí, forma a lactose. Beleza, todos sem função energética. E aí lembra que a gente correlacionou esse conteúdo lá com as enzimas, que são proteínas que podem auxiliar ali na aceleração de processos? Então, por exemplo, para quebrar a sacarose, eu vou utilizar a enzima chamada de sacarase. Para quebrar a maltose, eu vou usar a maltase. A lactose, a lactase. Ó, enzimas normalmente terminam com o final ase. Vamos fazer essa questão. Antes da gente fazer a nossa questão, vamos lembrar dos polissacarídeos, que são carboidratos grandes, que podem ter função energética, como o amido nas plantas, e o glicogênio, que fica armazenado até principalmente no nosso fígado, nos animais, e estrutural, como a celulose, que está na parede celular das plantas, que é de difícil digestão, e a quitina, que está no exoesqueleto, né? Esse esqueleto externo e rígido dos insetos, tá bom? Agora, bora para a nossa questão. Durante a digestão dos carboidratos, os disacarídeos presentes na alimentação, como sacarose, lactose, maltose, são quebrados por enzimas específicas, presentes na borda em escova do intestino delgado. Essas enzimas, chamadas disacaridases, ofinalase enzima, transformam os disacarídeos em monossacarídeos, que são então absorvidos pelos enterócitos. Tá, bora para a questão. Considerando esse processo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a enzima, o substrato e os produtos finais da digestão de um disacarídeo. Vamos lá. A maltase atua sobre a sacarose e libera glicose e frutose.
Opa, maltase quebra maltose. Não, é sacarose. Então, tá errado. B. A lactase atua sobre a lactose. Opa, lactase, lactose. Faz sentido. E libera glicose e galactose. Pronto, chegamos no nosso gabarito. É isso. Fácil assim. Beleza? Então tem que lembrar qual sacarídeo é formado pelo quê? Tá bom? Dentre os lipídios, o único que é para a gente ver para a prova de recuperação são os fosfolipídios, que estão presentes nas membranas celulares. Por que é importante? Porque futuramente, ali, a gente vai ver que mais para frente, a gente vai falar da membrana. Então, a gente cansou de falar que fosfolipídio é uma molécula anfipática ou anfifílica. O que é isso, prof? Não estou lembrando agora. É o quê? Que a gente tem uma parte polar ou hidrofílica, ou seja, que interage com a água. A gente acabou de falar que a água é polar, então ela vai interagir com outra substância que também é polar. E que parte é essa? Essa cabeça aí de fosfato em vermelho, de fosfato e glicerol. Ela é parte polar. E que embaixo dessa molécula do meu fósforo, embaixo do fosfolipídio, eu tenho ali uma cauda apolar ou hidrofóbica, que não interage com a água. E aí, quando você vê a bicamada da minha membrana, eu vejo que as partes externas, com as cabeças de fosfato, são polares, interagem com a água, tá? Então a parte interna é hidrofóbica. Ou apolar. Isso caiu 2 vezes. Caiu na minha questão da prova. Caiu no Guia do Paz. Então, assim, tem que saber. Tem que estar sabendo, beleza? Então, parte interna, cauda apolar, feita de lipídio, é hidrofóbica. Parte externa da minha membrana, ó, associando com os fosfolipídios, é hidrofílica. Beleza? Quanto às proteínas, eu tenho que entender que as proteínas são formadas de aminoácidos. E esses aminoácidos vão se unir por uma ligação chamada de ligação peptídica. Quando eu tenho a união desses aminoácidos, eu tenho aqui uma estrutura primária. Mas para a proteína ter função, não basta apenas essa estrutura primária. Eu preciso ligar além de ter essa ligação, essa proteína precisa se dobrar sobre si mesma. Isso é chamado de enovelamento. Então, primeiro, eu vou ter estrutura primária, que é sequência de aminoácidos. Depois eu vou ter como se ela vai formar essa estrutura secundária, que é como se ela fizesse um fio de telefone. Ela enrola sobre ela mesma, como se fosse uma espiral de um caderno. Beleza, pego esse fio de telefone, enrola, e aí eu tenho estrutura terciária. E por último, eu tenho estrutura quaternária. O que é estrutura quaternária? É quando eu vou unir várias proteínas terciárias formando uma estrutura quaternária. Então, eu vou unir várias proteínas. Exemplo de proteína, assim, hemoglobina, que a gente acabou de falar que precisa do ferro, que vai estar lá na minha hemácia, né, no meu glóbulo vermelho, para transportar oxigênio. Tá, professora, e se eu aumentar a temperatura do corpo de uma pessoa, essa proteína vai continuar enroladinha desse jeito? Não. Se eu mudar o pH, se eu, por exemplo, ter um choque mecânico ali, ou ter radiação, vai manter essa estrutura? Não. E se eu perdi essa estrutura que foi formada, a proteína deixa de ter função. E isso é chamado de desnaturação. Vou perder a minha funcionalidade, ok? Por exemplo, quando eu passo chapinha no cabelo, o cabelo que estava encaracolado, ele fica liso, né? Então teve uma desnaturação, perdeu a forma. Ou quando eu frito um ovo, muda a forma, aumentei a temperatura. Ou, por exemplo, quando eu fico com febre. Se eu fico com febre, minhas proteínas começam a se desnaturar e por isso que é perigoso. Mas tem proteínas também que vão ter uma função específica, proteínas específicas chamadas de enzimas. Então, enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima. Como assim? Algumas proteínas vão ter uma função de ser um catalisador biológico. O que é isso, professora? Meu Deus do céu! Catalisador é basicamente algo que vai acelerar a reação. Por exemplo, elas vão fazer com que a reação seja mais rápida. Lembra lá? Deixa eu ver como está aqui. Por exemplo, eu tenho lá a sacarase, que vai quebrar
a sacarose de forma mais rápida, liberando o quê? Glicose e frutose, tá bom? E já que a gente está falando de proteína, vamos entender como que essas proteínas são formadas dentro da célula, a síntese proteica. Eu tenho lá no meu DNA uma informação. Essa informação precisa passar para virar uma proteína. E aí vão acontecer dois processos. Primeiro, eu vou pegar a molécula de DNA e vou transcrevê-la, transformando-a em um RNA. Ó, material genético para material genético. Eu estou transcrevendo. Por exemplo, como se a prof anotasse no quadro em português e vocês copiassem lindamente no caderno de vocês. Estão fazendo a transcrição. Então, é do português para o português. Aqui na minha célula, do material genético para o material genético. Do DNA para o RNA. Beleza. Isso, normalmente, numa célula eucariótica, vai acontecer dentro do núcleo. E o segundo processo é a tradução. Eu vou transformar o RNA em uma proteína. Como isso vai acontecer? Eu vou pegar o material genético e transformar em aminoácidos. Opa, a linguagem mudou. Quando a linguagem muda, agora eu tenho que traduzir. É como se fosse do português para o inglês. Mudou a linguagem. Então, é tradução do RNA para a proteína. Vou traduzir. E isso acontece no citoplasma da minha célula. Olha aqui, ó. Transcrição é no núcleo, tradução no citoplasma. Continuando, eu tenho também 3 RNAs. RNA mensageiro, que vai ser traduzido, e para ele ser traduzido em proteína, eu preciso da ajuda do RNA ribossômico, que junto com proteínas forma o ribossomo, e também do RNA transportador, que transporta os aminoácidos. Então, tem que lembrar esses RNAs. E como isso vai acontecer? O RNA mensageiro vai ter códon. O que é isso? Uma sequência de 3 bases nitrogenadas que vai corresponder a um aminoácido da minha proteína. E esses códons, a união desses códons é chamada de código genético. Esse código genético é degenerado. O que isso quer dizer? Que eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho UCU para serina. O CC também, o CA também, o CG também forma serina. Então, por isso que o código genético é degenerado. Eu tenho mais de um códon para o mesmo aminoácido. E ele é universal. O mesmo código genético que está ali funcionando na bactéria, no rato, na barata, está funcionando na gente. Então, todos os organismos têm o mesmo código genético. Se eu pegar um gene de ser humano e colocar dentro da bactéria, ela vai produzir exatamente a mesma coisa que seria produzida na gente. Vamos para uma questão para entender como que isso cai. A síntese de proteínas é um processo fundamental para o funcionamento celular e envolve a leitura do código genético, cujas propriedades e elementos moleculares são altamente conservados nos seres vivos. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir. 1. O código genético é considerado universal porque os códons, em geral, correspondem aos mesmos aminoácidos em quase todos os organismos. É isso, tem pequenas exceções, mas é isso mesmo, tá certo. O código genético é universal, ele não é específico, não é por espécie, é para todo mundo, beleza? 2. O código genético é degenerado, pois diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido, o que aumenta a tolerância a mutações, é verdade, é isso mesmo. 3. A tradução do RNA mensageiro em proteína depende da atuação do RNA transportador, que transporta os aminoácidos até o ribossomo, e do RNA ribossômico, que compõe a estrutura ribossomal. Olha aí, ó, esse T é de transportador, esse R é de ribossômico, e o M, ó, RNA M, é de mensageiro. Vamos continuar. RNA ribossômico e compõe a estrutura ribossomal e catalisa, ou seja, acelera a formação das ligações peptídicas. Ligação peptídica é ligação para formar proteína. Então, tá certo. Ligação entre aminoácidos. 4. O códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro que determina uma... Agora, minha câmera está atrapalhando eu ver. Um B específico. O códon de iniciação é a UG, um aminoácido específico. O códon de iniciação é a UG, que codifica o aminoácido metionina. É isso mesmo. Então,
Todas as informações estão corretíssimas. Vamos lá. Membrana plasmática. A membrana plasmática, ela faz o revestimento celular, delimita a célula e tem uma permeabilidade seletiva. Ela vai ser composta por quem? Pelos fosfolipídios, que nós já falamos, que internamente a gente vai ter uma bicamada, em que a parte interna dela é apolar e a parte externa polar. Vou ter proteínas, e essa membrana, ela não é parada, ela é um mosaico fluido, as coisas estão se movimentando, o fosfolipídio está se movimentando. As proteínas vão ser importantes para quê? Transporte de substâncias e função estrutural. Lá em cima eu tenho também o glicocálex, formado por glicoproteínas e glicolipídios. E qual é a principal função dele? Reconhecimento celular. Vou ter transporte acontecendo nessa membrana também. Por exemplo, transportes passivos, que são quais? Osmose, difusão simples e difusão facilitada. E também vou ter gastroenergético, por exemplo, no meu transporte ativo. Lá, como o exemplo que a gente dá muito é a bomba de sódio e potássio. Vamos lá. Como que é a osmose? É o transporte da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, a água se transporta nesse sentido. A gente consegue ver nesse exemplo aqui com um recipiente e uma membrana semipermeável na cor verde aqui. E aí a água se transporta do meio menos concentrado, que tem menos soluto, para o meio mais concentrado, que tem mais soluto. Então, isso é osmose. Agora, difusão. Vamos começar pela difusão simples, que é um tipo de transporte passivo, que é o primeiro exemplo. Como que é a difusão? É o transporte do soluto, só que agora no sentido contrário, do meio mais concentrado para o menos. Ok? Difusão facilitada também é do meio mais concentrado, transporte do soluto do meio mais concentrado para o menos, só que agora tem um facilitador. Que facilitador é esse? A minha proteína. Já o transporte ativo é o contrário, ou seja, é da região menos concentrada para mais concentrada, como o último exemplo que está aparecendo aí na tela para vocês. É contra o gradiente de concentração, ou seja, contra aquilo que é natural de acontecer dentro da célula. Na difusão, a gente tem, por exemplo, que o soluto vai da região mais concentrada para menos. No transporte ativo, não. O soluto vai da região menos concentrada para mais. Então, a difusão é a favor do gradiente de concentração e o transporte ativo é o contrário. Por isso, neste caso, há gasto de energia na forma de ATP. Então, transporte ativo, por ser contra o gradiente de concentração, gasta energia. Por exemplo, a gente tem a bomba de sódio e potássio que faz isso. Além disso, é importante até a gente lembrar que a difusão simples vai acontecer para que substâncias? Para gases como oxigênio e CO2, para moléculas apolares e moléculas polares pequenas. Já a difusão facilitada vai acontecer para moléculas polares grandes, como a glicose, e para íons, como cátions e ânions. Por exemplo, Cl-, Na+, K+. Então, difusão facilitada acontece nessas hipóteses. Quando é difícil essas moléculas atravessarem a membrana, por difusão simples, elas vão usar proteínas. E transporte ativo vai ser contra o gradiente de concentração, tá bom? Tenho também o transporte por vesículas. Por exemplo, se eu quero englobar e trazer algo para dentro da célula, formando uma vesícula, por exemplo, substâncias muito grandes, eu vou fazer um processo de endocitose. Aqui, ó, no meu primeiro exemplo aqui, na primeira imagem, eu pego o que está fora da célula e trago para dentro, ó, endocitando. Endo é trazer para o lado interno da célula. Agora, o oposto, exocitose. Eu mando para o lado externo, exo, mandando para fora, externo. Por exemplo, é de exit, do inglês, ó, tá mandando para fora. Eu pego aquilo de dentro da célula, como no caso da segunda imagem, e mando para fora da célula. Por exemplo, eu posso fazer isso para liberar hormônios, liberar enzimas. Agora, a endocitose não, eu quero trazer ela para dentro da célula. Por exemplo, eu quero só um glóbulo branco. Vou pegar uma bactéria, trazer para dentro por endocitose e vou degradar essa bactéria. Tá, prof? Mas o que é fagocitose e pinocitose que toda hora aparece? Eu tenho a endocitose e eu tenho dois tipos. A endocitose, chamada de fagocitose, é quando eu englobo algo sólido, algo grande, por exemplo. Então, se eu quero englobar algo sólido e trazer para dentro da minha célula, eu faço fagocitose. Por exemplo, trazer uma bactéria para dentro da célula para destruir a bactéria. E a pinocitose
Não é sólido, é algo líquido, por exemplo, substâncias que estão dissolvidas, e eu trago isso para dentro da célula. Então, fagocitose, algo sólido, moléculas grandes. Pinocitose, substâncias dissolvidas, algo líquido que eu vou trazer para dentro da célula. Então, fagocitose e pinocitose são tipos de endocitose. Cuidado para não confundir e falar que é exocitose. Não, fagocitose e pinocitose eu estou trazendo para dentro da célula. Beleza, vamos para uma questão. As células dos organismos vivos realizam um processo de transporte através das quais adquirem no meio externo partículas grandes ou macromoléculas absorvidas pela membrana plasmática. Se é algo grande, tem que acontecer uma endocitose. Mas se isso é sólido, como fala no meu texto, na verdade, fala que é partícula muito grande, macromoléculas, ou macro é algo grande. O tipo de transporte vai ser pinocitose? Não, se eu estou falando de algo grande, eu lembro de algo mais sólido. Então, é fagocitose a minha resposta, eu tô trazendo para dentro, né? Então, por isso que não é, olha, ele fala assim, ó, adquirindo do meio externo, quer dizer, do meio externo eu trago para dentro da célula, por isso que é fagocitose, tá bom? E vamos ver as minhas organelas. Eu tenho célula animal e vegetal. Vamos falar das principais organelas. Você consegue ver aí que eu tenho retículo endoplasmático rugoso. Ele vai ter ribossomo aderido a ele, e a gente sabe que a principal função, então, vai ser sintetizar proteínas. Ribossomo, a gente acabou de ver que sintetiza proteína lá na tradução. Retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomo aderido, por isso que ele é liso, e ele vai estar relacionado à síntese de lipídios e degradação de substâncias tóxicas, como álcool. Beleza? Vou ter também os lisossomos, vão fazer digestão intracelular, eles vão se unir ali ao meu fagossoma, ali algo que foi fagocitado, pinocitado, e vai digerir. Complexo de Golgi, ele recebe moléculas lá do retículo rugoso e do retículo liso, modifica essas moléculas, empacota essas moléculas e manda para fora da célula, faz exocitose, ou endereça, é como se fosse um correio, recebe, modifica, empacota e manda para fora da célula, exocita, direciona para onde vai a substância. Mitocôndria vai fazer respiração celular, para quê? Para produzir ATP, produzir energia. Peroxissomo vai fazer degradação também de substâncias, como por exemplo de radicais livres, né? Às vezes degrada também álcool. Vou ter também cloroplasto, que vai fazer fotossíntese, dentre outros organelos. E na teoria da endossimbiose, eu vou explicar o surgimento da mitocôndria, que produz ATP, né? Faz respiração celular, e do cloroplasto, que vai fazer fotossíntese. Como que isso aconteceu? Eu tinha uma célula eucarionte, que tem núcleo, e ele fagocitou, ou seja, fez uma endocitose de um procarionte, ou seja, um ser que não tem núcleo. Opa, trouxe esse procarionte para dentro da célula. O que ele fez? No caso, o procarionte começou a viver ali de uma simbiose, ou seja, foi benéfico tanto para o procarionte quanto para o eucarionte. Se o procarionte ele era heterotrófico, ou seja, não produzia seu próprio alimento, ele acabou virando uma mitocôndria. Ele era autotrófico, ou seja, produzia o seu próprio alimento, ele virou um cloroplasto ao longo do tempo, faz fotossíntese. E a gente sabe que eu tenho 4 evidências que vão comprovar isso. Presença de dupla membrana, DNA, material genético próprio, ribossomos próprios e também capacidade de se autoduplicar. Vamos para exercício, ó. Agora, em relação às minhas organelas. Vamos direto aqui. Eu tenho retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo e mitocôndria. Vamos ver. Na alternativa A, eu quero saber qual dessas organelas é capaz de promover a digestão de partes da própria célula em que se encontra. Digestão é o lisossomo. Então, pronto. A3. B. O seu número varia dentro de uma célula dependendo do tipo e da atividade celular. Nesse caso, é a mitocôndria, porque células que eu preciso de muita energia, por exemplo, os nossos músculos, eu vou ter muita mitocôndria. Então, é B4. C. É uma rede membranosa de bolsas achatadas e canais tubulares interligados e está presente em todos os tipos de células eucarióticas. Isso é retículo endoplasmático. São várias bolsas achatadas. D. Participa do processo de secreção, no qual substâncias produzidas são liberadas para o meio externo por meio de exocitose. Quem é o correio da célula que libera substâncias por exocitose? Complexo de Golgi. Ele pega, modifica, empacota e manda para os locais de interesse. Então, meu gabarito, letra C.
Boa prova, queridos alunos. A prof está aqui para ajudar vocês. Não deixem de fazer a lista no SAIS. Não desanime. Vai dar tudo certo. Na verdade, já deu tudo certo. Basta você ter foco, dedicação, estudar, fazer a sua parte. Que se tudo der certo, você gabarita essa prova, né? Bora gabaritar essa prova? Vamos ficar tranquilo. Não fique nervoso, não precisa disso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande beijo. Tchau, tchau.